Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês. Por que a gente perde dinheiro no trade, tá? Por quê, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui uma entrada que eu fiz e me arrependi e saí. Bom, basicamente assim, gente, ó, tava analisando o gráfico agora de manhã, 7h30 da manhã, analisando aqui Russell, né? Então a gente teve aqui, ó, vamos lá, gráfico de 1 hora. A gente teve o preço trabalhando aqui, ó, média VWAP mensal. A nossa VWAP diária de ontem, ó, ela fechou aqui, tá? Tá nesse ponto aqui. E a nossa VWAP semanal tá aqui, certo? Aqui descendo é a nossa média de 20 e aqui em cima, ó, tá a nossa média de 200, certo? Ok. Então, minha primeira análise foi, bom, eu estava analisando aqui por acaso, né? Eu olhei aqui, eu vi, ó, preço sentindo a VWAP do dia, né? Então a VWAP do dia está aqui, essa linha vermelha, ó. Ela começou aqui o dia e a VWAP do dia está aqui. Mas a gente tem esse gap de VWAP para fechar aqui em cima e a VWAP mensal está lá, né? Mas inicialmente o preço trabalhando aqui, ó, próximo da média VWAP e próximo da média de 20. Então qual que é a estratégia, né? A técnica, teoricamente, a técnica é simples. Longe da média, volta para a média. Então, eu prefiro pegar, né, ou eu gosto de pegar este movimento aqui, ó, quando o preço está longe da média, ó, longe da média, ele retornando para a média, tá? No caso aqui, a média de 200 e a média de 20, certo? Então, eu gosto de pegar esse movimento. Mas nada impede a gente pegar o contrário, né? Então, eu analisei o preço aqui, ó, ele próximo da VWAP, próximo da 20. Então eu vi que ele afastou um pouquinho, ó, não conseguiu dar continuidade e voltou para cá. E à medida que ele voltou, ele começou a se afastar novamente. Então a visão nos 5 minutos foi aqui, ó, exatamente aqui, ó. Eu olhei aqui, opa, acabou de fazer esse candle, né? Então ele subiu, rejeitou e voltou, deixou um pavio superior aqui bem na região da VWAP. Ele caiu, tentou passar de novo para cima, que seria o caminho normal para voltar para o 200 lá em cima, não caiu, tentou de novo, sentiu. Então o que acontece? Quando ele deixa aqui um pavio, 2 pavios, quer dizer o que? Ele rejeitou a VWAP, vai se afastar dela. Como ele tem aqui, ó, geralmente quando tem um candle muito grande, principalmente aqui no gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, né, ele tende a testar o meio desse candle. Tá? Então, automaticamente, né, o pessoal do SMEC costuma chamar lá o Fair Value Gap. Então, ele vai testar esse 50% aqui. Até porque é 50% também desse movimento. Essa pernada aqui, 50% está nessa região aqui. Então, ele tende a vir testar esse ponto. Certo? Então, foi essa a minha análise para entrar aqui. Então, eu vendi aqui para pegar esse movimento. Só que depois que eu vendi, eu falei, vou pegar esse movimento, entrei com a mão um pouco mais pesada, né, para pegar poucos pontos, né, mas um movimento curto para pegar esse movimento aqui, né. Teoricamente não valeria a pena, porque o stop dessa operação seria pelo menos a VWAP, né, ou no topo, no último topo, né, então o stop seria maior do que o alvo, só que a projeção seria que ele pudesse vir testar o fundo, né. Minha segunda análise foi, tá vendo que tem uma linha azulzinha clara passando aqui? Isso aqui é um indicador que eu criei, que são os pontos de máxima e mínima dos dias anteriores, tá? Eu marco os últimos 7 dias anteriores com a máxima e mínima deles. Então eu sei que tem uma máxima ou mínima aqui, ou seja, automaticamente aqui é um ponto relevante. Então aqui começou a ser o primeiro empecilho. Quando eu entrei por impulso, e é por isso que a gente perde dinheiro, porque a gente entra pelo impulso, né? A gente vê, olha, o gráfico, não vai subir, não vai descer. Assim como você escolhe, você quer cara ou quer coroa? Ou você vai jogar roleta, joga roleta, torce para maçã, torce para não sei o que. Então por isso você perde, você leva às vezes como um jogo, você age no impulso, faz as entradas por impulso. E eu não posso ter medo de me arrepender, né? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz a entrada, entrei, aqui está na minha setinha vermelha, e eu então mudei para o nosso gráfico de 1 minuto. Imediatamente quando eu mudei para o gráfico de 1 minuto, o que eu vi aqui? Olha a minha entrada aqui. Eu olhei e falei, nossa, tem a marcação aqui de resistência da minha resistência. Certo. Segundo ponto,
eu estou aqui nesta amplitude de movimento, ó, aqui nessa entrada eu já estou longe da 20 e ainda estou meio perto da 9, né? Então eu falei, puxa, isso sugere que esse preço vá ficar. E além disso, ó, tá vendo esse tracejado preto? É a linha 0 do dia, tá? Então esse é o 0 do dia. Então eu falei, nossa, uma região forte e pelo horário, né? Olha aqui embaixo, ó, não tem nada de volume, tá? Então aqui embaixo, ó, aqui é o volume, olha, nada de volume. Então, ou seja, não tem volume nem para cair, nem para subir. Eu falei, não, quer saber uma coisa? Vou cancelar. Até peguei um lucrinho aqui, andou alguns pontinhos, nada relevante, mas eu cancelei. E, então, ó, eu entrei por impulso nos 5 minutos. Quando eu analisei friamente no 1 minuto, eu saí. Porque eu vi que tem a 200 passando aqui. Ele está em cima do marco zero do dia. Tem uma outra resistência de máxima e mínima aqui embaixo. Pouco volume na operação devido ao horário. Tá? E aí está próximo da 9, próximo da 20, ou seja, em cima da 200. Então isso aqui torna uma zona de armadilha, que você acha que vai e na verdade não vai. Se você tiver volume, você faz movimentação de preço. Principalmente aqui, ó, 200 está passando aqui, a 9 está para cima da 200, a 20 está para cima da 200. Para mim fazer a entrada assertiva, eu preciso esperar que a média passe para baixo, as duas passem para baixo, tá? Elas nesse movimento de leque, tá vendo que ela vai abrindo, ó, formou o cone de leques, o cone de médias, abaixo da 200, opa, esta região é uma região boa, tá? E o melhor esta região, porque aí eu estou afastado e eu posso pegar esse retorno, tá? Pra cá. Aí eu faço isso, a estratégia seria essa, tá? Então ter médias descendo, uma 200 cortando para cá, e eu trabalhar com preço longe para eu pegar este retorno, e aí eu tenho mais chance de dar certo, tá? Praticamente zero chance de dar errado quando você entra dessa forma, né? Porque você está a favor, né, do retorno da média. Num gráfico pequeno, como é o caso da 200, na média de 200 num gráfico de 1 minuto, é praticamente certeza que ele vai voltar lá, né? Você só precisa estar preparado para um momento como esse, ó. A gente está no gráfico de 1 minuto, ó, gráfico de 1 minuto, mas olha o tamanho desse candle aqui, né? Olha o tamanho. E se ele faz esse candle, você está preparado para isso? Tá? Você tem que estar preparado para isso, porque aí é a hora que você pode acabar estopando. Então por isso você não entra com a sua mão máxima, entra sempre com uma mão que você aguente uma variação, para quando o mercado te dá sinal de que você realmente está certo, poxa, beleza, aí você pode aumentar a sua mão, né? Ou mesmo você falar, puxa, deu bom, mas deu pouco, né? E aí você vai tendo confiança em ver qual das estratégias você se familiariza, né? Eu sempre quis operar a favor da tendência e próximo das médias, tá? Mas eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, não é o meu operacional. Eu gosto de operar longe da média. Então isso aqui é uma região que eu gosto de operar. Ó, isso aqui eu gosto de operar. Eu estou longe da média e vou voltar para a média. Então eu tenho facilidade de pegar esse movimento aqui, ó, de retorno. Agora, sempre que eu faço esse movimento aqui, ó, próximo das médias, eu fico inseguro. Próximo da VWAP, próximo das médias, porque do mesmo jeito que ele pode sair e explodir para longe, ele pode voltar e ir para o outro lado oposto, né? Então eu não sei exatamente para onde o preço vai. Então analise a minha técnica, o meu ponto de vista. Quando eu vejo aqui um gráfico longo, né, é simples operar aqui. Por quê? Porque você vai operar sempre, ele tá a 200 está aqui, 20 está aqui, né? Então quando o preço chega aqui, ele está afastado, ele praticamente a VWAP está aqui. Todas as VWAPs estão para um lado. Então, você só tem um direcional para operar. É só aqui. Só o retorno. Opa, se você está no caminho certo, do preço voltando, se você está muito longe, ótimo. Pode ser má notícia? Pode. E o preço se afastar ainda mais. Claro, a gente não sabe quando ele vai fazer um candle desse, por exemplo. Aqui, ó. Eu não sei. Tá? Mas é muito mais previsível, né? Se você pegar um momento de pós-volatilidade, é muito mais previsível que o preço retorne para as médias do que ele se afaste mais das médias. Agora, quando você opera aqui,
você pode muito bem pegar esse afastamento, né, que eu não tenho a expertise para pegar, ou você pode pegar o afastamento oposto, né? Então ele pode muito bem se afastar aqui como ele fez, enquanto ele poderia aqui vir testar a VWAP mensal, ao invés de se afastar para baixo, tá? Mais ou menos isso. Claro que agora no cenário que a gente está vivendo, né, ó lá, ainda teria dado certo, tá vendo? Saí, fiquei com medo, mas ó lá, não acreditei na operação. Voltou aqui, voltou um pouquinho para o negativo, mas ó lá, teria dado certo. Ainda está se afastando. Vamos colocar nos 5 minutos para a gente ver, ó lá. Olha aqui. Ó, agora a projeção do movimento é isso aqui, ó. Projeção, você quer traçar alvo, se você entrar nessa operação que eu fiz aqui, o alvo agora está aqui embaixo, olha lá. Primeiro alvo, segundo alvo, fundo da operação. E confluindo aqui, ó, tá vendo a linhazinha azul sutil aqui embaixo? Ou seja, a marcação da mínima do dia, olha lá, tá vendo? Então, tá, é um operacional, tá? À medida que ele fez esse pivô aqui, ó, você pode traçar um novo alvo mais curto, que é o que? Você projeta agora ele para cá, ó. E aí você projeta esse movimento. Se você entrar aqui nessa barra, por exemplo, se você entrar nessa barra, você agora projeta essa mínima aqui, ó. E aí você vai ter esse alvo. Então esse que seria o seu alvo dessa operação. Mas o meu alvo macro foi esse, que é o porquê eu entrei. O meu alvo da entrada inicial, né, quando o preço estava aqui, o meu alvo dessa operação aqui, que ele não tinha feito esse movimento ainda, aqui, olhando somente esse martelinho, aqui, o meu alvo era aqui, ó 50%, tá? No máximo 61,8%, tá? Que é confluindo com 50% também dessa barra, ó. Confluindo com 50% dessa barra, tá? Então o trade é simples, né? Às vezes a nossa cabeça que nos trava, o nosso buga, ó. Teria dado certo, tá vendo? Mas eu hesitei, fiquei com medo por estar em cima da 20, está próximo das médias, e no gráfico de minuto não ficou tão bonito quanto eu queria, ó lá. Mas se eu tivesse topado, correr o risco, mesmo, tá vendo? Ó, mesmo sem volume, ó, o preço anda, tá vendo? Tá andando, ó. Candles pequenos, lentamente, mas tá andando. Então, pessoal, quem gostou dá o like, comenta aqui embaixo. Grande abraço, tchau.